No Paraná, aulão reúne mais de 300 estudantes em Curitiba em preparação para o Enem. Com investimento de 5 bilhões de reais, obras da Copel vão ampliar geração de energia em 33% no Paraná. Reforma avança na maior barragem de Santa Catarina. Obras em José Boatê tentam mitigar impactos de cheias no Vale do Itajaí. Santa Catarina entrega trecho do contorno viário de Criciúma após quase 30 anos. México confirma a classificação antecipada para a segunda fase na Copa do Mundo. E ainda, pelas ruas da Copa, família de Laguna, no sul catarinense, colore rua de verde e amarelo. Essas e outras notícias, a partir de agora, no Pix News. Olá, muito obrigada pela sua companhia. A partir de agora, então, mais uma edição no ar do Pix News. Fique conosco. A preparação para o Enem ganhou um reforço especial em Curitiba. Mais de 330 estudantes da rede estadual participaram de um aulão promovido pela Secretaria de Estado da Educação do Paraná. O encontro reuniu alunos de 8 escolas da capital e teve foco em conteúdos de biologia, uma das áreas mais cobradas na prova. O evento foi realizado na Universidade Positivo e reuniu estudantes da terceira série do ensino médio. A iniciativa faz parte do programa Aulões Enem Paraná 2026, que busca ampliar o desempenho dos alunos, fortalecer a confiança para a prova e incentivar a troca de experiências entre estudantes de diferentes instituições. Esse movimento, essa ação, ela é importante porque é um momento de preparação dos nossos estudantes para o Enem, para o acesso à universidade. A aula foi conduzida pelo professor Luiz Carlos Caetano e abordou temas como citologia e biologia molecular. Além da revisão dos conteúdos, os participantes puderam esclarecer dúvidas e conhecer estratégias para enfrentar o exame. A experiência de estudar fora da escola também foi destacada como um estímulo extra na reta final de preparação. É muito importante que os nossos alunos tenham essa possibilidade, né, dessas atividades diferenciadas na escola. Eles estão no dia a dia lá com os professores, já com foco, né, no Enem, no vestibular, na prova Paraná Mais, que é uma oportunidade dos nossos estudantes acessar as universidades, agora também a Universidade Federal, né? Então a gente já vem fazendo esse trabalho, mas o sair da escola, ter uma vivência numa instituição de ensino superior, né, e ter uma aula diferenciada, isso também é muito rico para os nossos estudantes. Acessei o site, o Enem Paraná, eu estou estudando. Também eu estou fazendo... Eu nunca fui muito de estudar, mas para o Enem eu comecei a pegar firme nos estudos do começo do ano para cá. Eu admito, não está sendo fácil, porque é difícil, querendo ou não, eu estou nervosa, mas eu também acho que eu estou confiante. É importante ter bastante confiança e eu estou vendo bastante esse negócio tipo, dos estudos, mas eu acho que eu estou bem preparada. Os aulões Enem Paraná seguem percorrendo diferentes regiões do estado e fazem parte das ações da Secretaria de Educação para ampliar as oportunidades de acesso dos estudantes ao ensino superior. Eu estou bem, esperançoso na prova, eu quero muito passar ali, e tirar uma boa nota, né, sempre. Eu estou procurando cursos por fora ali, estudando na escola junto também, vendo tudo que eu posso pegar para estudar, dicas, muita coisa para ver. E eu acho que ainda assim, dá para melhorar, porque a gente sempre pode estudar um pouquinho mais. Então eu poderia aproveitar mais o meu tempo e acho que sair um pouquinho mais nas redes sociais também e ver mais, conteúdos ali. Também no Paraná, o município de Umuarama ganhou uma importante estrutura para reforçar o atendimento em saúde na região noroeste do estado. O governador Ratinho Júnior entregou a ampliação e modernização da sede do Consórcio Intermunicipal de Saúde Amérios, além de anunciar novos investimentos que somam mais de 110 milhões de reais para o município.
Com investimento de cerca de 10 milhões de reais, a nova sede do CISA Amérios ampliou a área construída de pouco mais de 1.600 para mais de 5.500 metros quadrados. O espaço passa a concentrar os atendimentos do ambulatório médico de especialidades, beneficiando aproximadamente 173 mil moradores de 20 municípios da região. E aqui tem cardiologista, oftalmologista, todas essas áreas que são importantes e que muitas vezes as pessoas, não é o caso de Umuarama, mas de uma cidade muito do interior, né, ou muito distante de uma cidade polo, acabava tendo que andar 150, 200 quilômetros para fazer uma consulta com um especialista. Então nós criamos 18 centros desses, que é o AME, espalhados pelo Paraná para justamente deixar a saúde mais perto das pessoas. E hoje nós estamos aqui junto com o prefeito de Canavaca, junto com vários outros prefeitos, com a comunidade, o Dr. César, que é o nosso secretário de saúde, podendo inaugurar essa nova sede que foi toda revitalizada. Atualmente, o consórcio realiza mais de 19 mil exames por mês. Com a nova estrutura, a expectativa é ampliar significativamente a capacidade de atendimento, fortalecendo a estratégia de descentralização dos serviços de saúde adotada pelo governo do estado. Hoje, com todas as dificuldades, estamos atendendo ainda quase 20 mil pacientes por mês aqui e estamos fazendo mais de 70 mil procedimentos. Temos totais condições agora de até triplicarmos esse atendimento. Isso é a descentralização do nosso governador Ratinho. Essa estrutura se soma aos outros AMEs que estão sendo construídos, alguns já entregues aqui no estado do Paraná, são um total de 18, contando inclusive com a reforma, se a gente contar a reforma do AME da Kennedy em Curitiba e mais o AME universitário de Ponta Grossa, vamos para 20. Então isso é uma saúde descentralizada e principalmente numa carência histórica, que é a consulta com o especialista. O consórcio intermunicipal de saúde, ele atende 20 municípios, que são os pequenos municípios. E essa população é acumulada aí em mais de 170 mil habitantes. E muitas vezes os municípios não têm condições de levar as especialidades ao município. Então os municípios trazem ao consórcio, que é aqui em Umuarama, o CISA, né? E hoje, com esse novo prédio, dá um melhor conforto, um melhor atendimento e uma melhor comodidade para as pessoas que já vêm por sua consulta do dia a dia. Além dos investimentos na saúde, o governador autorizou a construção da Casa da Mulher Paranaense e confirmou novos recursos para obras de infraestrutura urbana e rural. O pacote de investimentos reforça o desenvolvimento regional e a ampliação dos serviços públicos oferecidos à população. O governo do estado realmente tem colaborado com a comunidade umaramense, fazendo com que recursos venham e você possa estar fazendo investimentos na cidade, como infraestrutura, como a Casa da Mulher, como as creches, enfim, tudo aquilo que a população necessita e precisa. E o governo do estado tem nos apoiado, tem nos ajudado a fazer com que a gente possa está mudando para melhor a nossa cidade. O governador Ratinho Júnior participou do anúncio das obras de ampliação das usinas hidrelétricas de Segredo e Foz do Areia. O investimento de 5 bilhões de reais deve aumentar a capacidade de geração de energia em 33%. As duas maiores hidrelétricas da Copel no Rio Iguaçu vão ganhar 2 novas turbinas cada uma. Por não mexer nos reservatórios, o impacto ambiental é mínimo. Nós temos um potencial muito grande na questão turística e essa ampliação da usina, sendo uma das 10 maiores usinas do Brasil, vai ajudar também nessa questão turística. A expectativa regional gira em torno da economia. No auge das atividades, as duas obras deverão reunir quase 2 mil trabalhadores. Oportunidade de emprego para muitas famílias da região. Nós fomos, tanto Foz do Jordão como Manguiri, como Reserva do Iguaçu, Pinhão, são cidades formadas por a maioria, nós temos muito barrageiros ali, são pessoas que estão trabalhando em outros estados, né, e que dão a condição de estar perto da família. Então, um período assim, importante neste momento é isso, e a expectativa, né, de dias melhores para toda a nossa região, né, com essa questão dessa capacidade de energia, né, então faz com que novos empreendimentos venham, né? A ampliação vai elevar a potência disponível nas duas estruturas para 5 gigawatts. No total do sistema, a Copel vai alcançar a marca histórica de 8,3 gigawatts. Isso aqui é potência capaz de iluminar 6 milhões de pessoas, um meio Paraná. E no topo dessa obra, nós teremos mais de 2 mil profissionais trabalhando,
São 5 bilhões de reais em investimento, o que deixará Segredo e Foz do Areia como a 8ª e 9ª maiores usinas hidrelétricas do Brasil. O governador Ratinho Júnior defendeu que o planejamento atual garante o desenvolvimento do estado para as próximas gerações e que a presença de energia limpa e renovável ajuda na atração de novos investimentos e indústrias para o Paraná. Nós estamos falando de investimento de 5 bilhões de reais que acontece aqui na usina de Segredo, usina Foz de Areia, e é a segurança energética para o futuro, para as próximas gerações. Esse investimento que a Copel, junto com o governo do estado, que é acionista da companhia, faz a partir de hoje, que é o início das obras, nós estamos ampliando a geração de energia da Copel, que daria para abastecer o Paraguai, só para ter uma ideia. Daria para abastecer todo o Paraguai o que a Copel está investindo hoje. Então é a garantia que o Paraná vai continuar tendo uma energia de qualidade, uma energia limpa, renovável, sustentável. Aquilo que o mundo tenta fazer, o Paraná já está fazendo. E em Santa Catarina, depois de 22 anos de espera, o governo do estado deu início às obras de recuperação da barragem norte, que fica em José Boatê. A estrutura, que é a maior do estado para a contenção de cheias no Vale do Itajaí, estava com as comportas travadas desde 2023. Máquinas e operários trabalham na instalação do canteiro de obras e na limpeza da galeria de descarga da barragem norte. Um aterro provisório foi construído para permitir o acesso ao fundo da estrutura, onde o acúmulo de troncos e galhos impede o escoamento adequado da água. A retirada desse material é passo fundamental para que engenheiros possam acessar a comporta principal, que atualmente está travada. Com um investimento de quase 10 milhões de reais, a reforma visa garantir a segurança operacional diante da previsão de aumento de chuvas para os próximos meses. Inicialmente, a empresa mobilizou os equipamentos, instalou o canteiro de obra e atualmente está fazendo um aterro para retirar a galharia do fundo da galeria de descarga para reduzir o nível do reservatório para daí então fazer a manutenção da comporta. A barragem norte tem capacidade para armazenar 357 milhões de metros cúbicos de água. Sozinha, ela configura o dobro do volume dos reservatórios de Taió e Ituporanga juntos. Paralelamente às obras de engenharia, o governador confirmou a construção de 91 casas para as famílias indígenas que tiveram terras alagadas e casas destruídas. E o inverno, gente, começa oficialmente neste domingo, no Hemisfério Sul. E Santa Catarina já estreia a nova estação com os termômetros em queda livre. Uma massa de ar polar avança pelo estado nos próximos dias, trazendo previsão de temperaturas negativas e até chance de neve nas áreas mais altas. Quem traz os detalhes é a meteorologista da Defesa Civil catarinense, Nicole Reis. O inverno começa no próximo domingo, dia 21 de junho. E com ele, o avanço de uma massa de ar polar derruba as temperaturas no início da próxima semana, trazendo valores próximos de zero e até negativos em diversas regiões aqui do estado. Nos planaltos, principalmente na Serra Catarinense, há condições para precipitação invernal, entre a noite da segunda e a madrugada da terça-feira. E apesar desse início mais frio, esse não deve ser o padrão do inverno deste ano, já que com a atuação do fenômeno El Niño, as temperaturas tendem a ficar um pouco mais altas do que o esperado normalmente. Além disso, o inverno deve ser mais chuvoso do que o normal. E essas chuvas tendem a se tornar mais frequentes aqui no estado a partir da segunda semana de julho. Também em Santa Catarina, o governo do estado entregou mais uma etapa de obras consideradas estratégicas para a mobilidade no sul do estado. Em Criciúma, o governador Jorginho Melo inaugurou o terceiro trecho do anel de contorno viário da cidade e também liberou parte da duplicação da SC 108 entre Criciúma e Cocal do Sul. Com investimento superior a 26 milhões de reais, o novo trecho do contorno viário tem 2,6 quilômetros de extensão e conecta as rodovias SC 445 e SC 446, ligando os municípios de Siderópolis e Nova Veneza. A obra faz parte de um projeto iniciado há quase 3 décadas e foi planejada para retirar o tráfego pesado do centro de Criciúma, melhorando a mobilidade urbana e regional. Aqui é uma obra de 30 anos.
né? Não tenho dúvida, ela começou em 98, passou por muitos governos e agora a gente está tendo a oportunidade de concluir, né? Uma obra que vai fazer a interligação, vai ajudar na mobilidade, né? Gastando 27 milhões, quase 28. Então eu estou com um problema bom em Santa Catarina. Eu tenho muita obra para inaugurar. Eu estou escolhendo algumas, isso é verdade verdadeira, é só vocês conferir, para inaugurar. As outras a gente autoriza o prefeito a usar, mas eu fiz questão de vir aqui e estamos aqui para fazer essa liberação que vai dar fluxo, vai dar mobilidade e vai aquecer mais um pouco o coração do Sul que anda por aqui. Nessa quinta-feira também foi liberado um trecho de quase 7 quilômetros da duplicação da SC-108 entre Criciúma e Cocal do Sul. O projeto completo prevê 16 quilômetros de melhorias divididos em 3 segmentos, com investimento total de 250 milhões de reais. A expectativa é ampliar a segurança viária e agilizar o escoamento da produção da região. Nós temos aqui 3 segmentos, né? O segmento 3, que é esse que vai de Criciúma até Cocal. O segmento 1, que vai de Cocal até Uruçanga, a duplicação. E o contorno de Cocal, que é o outro segmento. Estamos hoje liberando, na verdade, o segmento 3. São quase 3 quilômetros dessa duplicação. Para quem passa na rodovia, vê o movimento, a importância dessa obra. E aqui a gente segue. O prazo é para 24 meses a gente concluir. Esse investimento que é importante, 250 milhões serão investidos no governo catarinense aqui, uma demonstração, obviamente, daquilo que é a representatividade que tem o sul do estado para o governo de Santa Catarina. E o governo do Rio Grande do Sul entregou nesta quinta-feira licenças ambientais para 2 empreendimentos considerados estratégicos para o desenvolvimento econômico do estado. Os projetos que vão ser implantados em Cruz Alta e Rio Grande somam mais de 2,5 bilhões de reais em investimentos diretos e têm potencial para impulsionar mais de 10 bilhões de reais em novos negócios, também geração de empregos e fortalecimento da infraestrutura logística gaúcha. Aqui, objetivamente, hoje nós estamos falando da licença prévia do terminal, que é uma posição no Porto do Rio Grande, onde houve também um envolvimento importante do governo federal, é importante dizer, no processo de delegação, né, da autorização do uso dessa área. E o Estado agora está fazendo o licenciamento e lá sozinho, dentro da estrutura do projeto, a gente está falando de investimentos de mais de 1,2 bilhão de reais, que vai gerar já mais de 1.000 empregos nas intervenções para as obras que serão feitas para a instalação desse terminal e centenas de empregos depois na operação portuária. Então, o projeto da planta de celulose da CMPC tem impacto positivo sobre diversas regiões do estado. Não é apenas sobre a região que vai ter a planta de celulose, mas também vai ter esse positivo impacto econômico, sempre com responsabilidade com o meio ambiente. Então, a nossa Fundação de Proteção Ambiental tem sido bastante rigorosa, ao mesmo tempo célere, nas análises das documentações, para que a gente possa garantir esse investimento ao nosso Rio Grande. Então está inserido, né, como um fator fundamental na medida em que toda a produção de celulose, que será aumentada em função da nova planta, precisa escoar, né, precisa receber materiais, insumos, precisa escoar a sua produção a partir de um terminal qualificado no Porto do Rio Grande. Então agora é a etapa da licença prévia, agora a empresa faz o lançamento das documentações necessárias para a licença de instalação. Esse estima entre 60 e 90 dias, são geralmente os prazos que envolvem esse diálogo entre a empresa e o órgão ambiental. Deve ser então concluído esse processo para que se permita, a partir da licença da instalação, o início efetivo de obras no terminal. Agora, intervalo, você vai ver a seguir. Guerrilheiros entregam armas e avançam em acordo de paz na Colômbia. Copa do Mundo. México confirma a classificação antecipada para a segunda fase da competição. E a paixão pelo Mundial toma conta de uma rua em Laguna, no sul catarinense. Uma família mostra que torcida boa é aquela que entra totalmente no clima da Copa. Voltamos em instantes. Ué, que foi, filhão?
Fralda cansa. Cansa, é? E se eu te disser que no meu tempo não tinha nem ar-condicionado nas salas de aula, que as cadeiras eram de madeira, não tinha internet, que eu não ganhava kit nem uniforme do governo. Agora tem até câmera de segurança para proteger vocês. E tu ainda reclama. Acho melhor fazer as tarefas, né, pai? Programa Escola Boa. Um novo tempo na educação do Estado. Governo de Santa Catarina. Pensa num lugar longe. Mais longe. No interior do interior. Daqui de Santa Catarina. Um lugar menos visitado que casa de sogra. E aqui nesse fundão, viu? Tem gente. Tem nós. Tem família plantando milho, cebola, criando uns porquinhos, umas galinhas. Agora pensa o que é sair daqui para medir as coisas lá na cidade. As estradinhas são tão ruinzinhas que a gente nem chama de estrada, chama de linha. Pois aqui, onde não chegava quase ninguém, chegou uma notícia boa. O governo de Santa Catarina, em parceria com as prefeituras tudo, está trazendo até nós o Estrada Boa Rural. Tem drenagem para as estradas não poçar, tem asfalto, tem até concreto. Os caminhãozinhos, coitadinho, que antes sofria tanto, agora vão andar faceiro por aí. Seja muito bem-vinda à Estrada Boa Rural. Nós estamos tudo de porteira aberta, esperando os amigos chegar. Programa Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. A Alesc está em cada canto do estado, ouvindo a voz do povo, por meio das bancadas regionais. Também estamos na região sul, acompanhando de perto as necessidades da população e as transformando em leis que fazem a diferença no dia a dia de todos. Mais que representar, a Alesc está próxima, presente e respeitando as suas raízes. Alesc, presente na sua vida. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. Estamos de volta com o Piques News. Agora você confere alguns destaques internacionais. Guerrilheiros deixaram as armas em uma região de selva no sul da Colômbia. O gesto integra o processo de negociação entre o grupo e o governo colombiano. Cerca de uma centena de guerrilheiros entregou as armas em uma região de selva no sul da Colômbia, no âmbito de uma negociação com o presidente Gustavo Petro, que faz os últimos esforços para salvar a tão questionada política de paz. A 3 dias do segundo turno, que vai definir o próximo presidente, a entrega das armas é o primeiro passo para que os rebeldes possam se instalar em uma zona especial, onde esperam consolidar acordos com o governo. O ato também representa o maior avanço da política de paz total de Petro, o primeiro governante de esquerda da Colômbia que tentou, sem sucesso, negociar com todos os grupos armados do país. Vestidos com uniformes camuflados, 99 rebeldes da Coordenadora Nacional Exército Bolivariano deixaram os fuzis em um grande container em meio à selva do departamento de Putumayo, no sul do país. No domingo, os colombianos vão eleger o presidente entre o senador Iván Cepeda, aliado de Petro, que promete dar continuidade à iniciativa de paz, e o ultradireitista Abelardo de la Espriella, defensor do fim de qualquer tipo de aproximação com as organizações ilegais. Petro vai entregar o poder em 7 de agosto. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por unanimidade que usuários habituais de maconha não podem ser impedidos de possuir armas de fogo. A decisão representa uma vitória para os defensores da segunda emenda da Constituição do país, que estabelece que os cidadãos têm o direito de possuir e portar armas. O caso envolvia um morador do Texas, acusado de porte ilegal de uma pistola após admitir o consumo frequente da droga. A Corte considerou que a proibição violava o direito garantido pela segunda emenda da Constituição
e destacou a flexibilização das leis sobre a maconha em vários estados. A decisão vale apenas para usuários de maconha e não se estende a outras drogas. O tema ganhou repercussão após a condenação de Hunter Biden por posse de arma enquanto era usuário de substância controlada. A infração é punida com até 15 anos de prisão. Hunter Biden foi perdoado pelo pai, Joe Biden, pouco antes de deixar o cargo. E uma importante eleição suplementar movimentou o cenário político do Reino Unido. A vitória de Andy Burnham, nesta sexta-feira, garantiu uma cadeira no parlamento e reforçou as pressões sobre a liderança do governo. O veterano político trabalhista venceu uma importante eleição suplementar, garantindo uma cadeira no parlamento britânico e abrindo caminho para uma disputa pela liderança contra o primeiro-ministro Keir Starmer, que enfrenta dificuldades. Burnham, prefeito da Grande Manchester e membro de longa data do Partido Trabalhista de centro-esquerda, derrotou o candidato do movimento da direita. O político de 56 anos, que foi membro do parlamento de 2001 a 2017, pertence à chamada ala esquerda moderada do Partido Trabalhista e tem sido um crítico ferrenho do governo mais centrista de Starmer. O ex-ministro da Saúde afirmou que pretende desafiar Starmer na liderança do partido e que precisava vencer essa votação crucial para estar em posição de lançar tal desafio. Mas eu digo ao meu próprio partido, esta é a última chance de mudança. Foi isso que as pessoas me disseram diretamente nas centenas de casas que visitei. Devemos ouvir, devemos agir e devemos fazer direito. Não haverá uma segunda chance. Burnham conquistou quase 55% dos votos, derrotando Robert Kenyon, do Partido Reformista. A participação foi de 59%, a maior para uma eleição suplementar em 7 anos, com mais de 45 mil votos computados. Agora as atenções estão voltadas para quando Burnham vai desafiar Starmer no cargo desde julho de 2024, que se mantém no poder desde que o Partido Trabalhista sofreu uma derrota esmagadora nas urnas na Inglaterra, Escócia e País de Gales no mês passado. Se Starmer deixar o cargo este ano, o Reino Unido terá o 7º primeiro-ministro em 10 anos. A Organização Mundial da Saúde alertou que o surto de ebola na República Democrática do Congo está se espalhando rapidamente. Desde maio já foram registrados 896 casos confirmados e 232 mortes, com 21 novos casos em apenas 24 horas. Apesar do reforço nas ações de combate, como ampliação de leitos, testes e rastreamento de contatos, a OMS afirma que ainda é preciso aumentar o monitoramento para conter a transmissão do vírus. 3 ex-presidentes dos Estados Unidos, o republicano George W. Bush e os democratas Bill Clinton e Joe Biden, compareceram à inauguração do Museu Presidencial de Barack Obama em Chicago. Todos os inquilinos da Casa Branca, desde 1992, estavam presentes, menos o atual ocupante Donald Trump, que não foi convidado. O republicano criticou em várias ocasiões o grande prédio de estilo brutalista erguido por Obama junto a um parque em um bairro do sul de Chicago. O Centro Modernista, que celebra o legado de Obama como primeiro presidente negro dos Estados Unidos, foi aberto ao público nesta sexta. A cerimônia também reuniu celebridades e dois ex-líderes europeus, a ex-chanceler alemã Angela Merkel e o ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi. Obama, de 64 anos, instalou um museu presidencial no bairro onde viveu por muito tempo com a mulher Michelle, onde as filhas nasceram e onde ele iniciou a trajetória política que o levou à Casa Branca de 2008 a 2016. Democracy can be frustrating. A democracia pode ser frustrante, pode ser lenta, pode ser ineficiente e, acima de tudo, espero que este centro sirva como uma afirmação do quão especial e preciosa é a nossa democracia. How precious our democracy truly is.
O prédio imponente é coroado por grandes letras de pedra, que fazem parte de um discurso feito por Barack Obama em 2015 em Selma, no Alabama, berço do movimento pelos direitos civis. Uma estátua do casal Obama, em tamanho um pouco maior do que o real, saúda os visitantes. Uma quadra de basquete, uma ampla área de jogos e uma biblioteca digital foram instalados nos arredores do edifício. Tradicionalmente, os ex-presidentes dos Estados Unidos mandam erguer um prédio cultural após deixarem o cargo. Donald Trump disse que deseja construir o dele em Miami. O México, um dos 3 países sede, se tornou a primeira seleção a se classificar para a segunda fase da Copa do Mundo. Os mexicanos vão poder continuar cantando Cielito Lindo a plenos pulmões durante a Copa do Mundo. A seleção mexicana se tornou a primeira a se classificar para a segunda fase ao vencer a Coreia do Sul por 1-0 em Guadalajara, com um gol de Luiz Romo. Estuvo muito bem a seleção. A seleção jogou muito bem, o primeiro tempo foi um pouco morno, mas no segundo eles entraram com tudo. Marcaram um gol espetacular e tiveram outras finalizações que passaram muito perto. Foi sofrido no final, mas conseguimos o objetivo. A Copa estava desenhada para o México avançar em primeiro lugar e conseguimos. Agora é aproveitar. A euforia também tomou conta dos bares da cidade do México. A equipe, comandada por Javier Aguirre, retorna à capital para disputar a última partida na primeira fase contra a República Tcheca e com o primeiro lugar no Grupo A garantido. Acho que este Mundial é a nossa vez. Escolha acreditar, eu realmente acredito. Vamos chegar à final. Chegamos à final, eu lo creo. Já o seguinte partido. Qualquer coisa que vier depois da próxima partida é lucro. Estamos felizes. Se Deus quiser, chegaremos à final. Mas o apoio da torcida faz meu coração disparar. O México, que sonha em chegar às semifinais de uma Copa pela primeira vez, também já garantiu o direito de disputar a partida na próxima fase no lendário Estádio Azteca. Parabéns para os mexicanos! E um pato de 2 anos conquistou a admiração de milhões de mexicanos ao ser filmado caminhando pela rua vestindo a camisa verde da seleção do México. Merlin se encontra com os jornalistas no início da tarde, após uma manhã agitada na maior emissora de TV do México. A agenda está lotada e se estende até tarde da noite, para que ele possa se juntar a milhares de admiradores na FanFest da Copa do Mundo na Cidade do México. Tudo seria normal se estivéssemos falando de uma celebridade. Mas Merlin é um pato de 2 anos que caiu nas graças de milhões de mexicanos ao ser filmado caminhando pela rua com a dona dele, vestindo a camisa verde da seleção do México. Por surpresa, definitivamente. Foi definitivamente uma surpresa. Ainda estamos chocados ao ver tanta gente. É incrível. Uma fã veio até mim, tremendo, quase chorando, para me dar isso. É algo importante para mim. Ela me contou que seus netos ou sobrinhos haviam enviado presente de outra parte do país. Agora um fenômeno viral, Merlin foi nomeado pela FIFA como embaixador do país. A seleção até compartilhou uma imagem dele sobrevoando o estádio de Guadalajara, onde o México derrotou a Coreia do Sul na segunda partida dos mexicanos na Copa do Mundo. E o hábito de pegar o pato no colo e demonstrar afeto também viralizou. Garantir uma selfie com Merlin é impossível para os mexicanos. Até porque, além de tudo, o pato é pé quente, vive uniformizado e o México se tornou a primeira seleção a se classificar para a segunda fase da Copa. Ele é como um filho para nós. Eu queria que ele ficasse bem, caso contrário seria como sair pelado. Então sempre colocava camisetas nele. Nunca imaginamos o impacto que essa camisa da seleção teria e somos gratos por isso. Agradecemos, é verdade. Só tem uma coisa que os mexicanos não gostaram no Merlin. Ao fazer o palpite para o terceiro jogo na fase
de grupos, ele escolheu a República Tcheca, mas o México já está na segunda fase, então o Merlin não vai pagar o pato. Será que Merlin vai realmente adivinhar aí o próximo placar do México? Bom, cada torcida com as suas peculiaridades. Uma coisa é certa, que o clima da Copa contagia os 4 cantos do mundo, a gente já sabe. Mas faltando poucos minutos para o segundo jogo da seleção brasileira contra o Haiti, uma família de Laguna decidiu fazer algo a mais para acompanhar os jogos do Brasil durante a competição. O endereço do Futebol Arte nesta sexta-feira fica no bairro Progresso, em Laguna. O comércio local abraçou a ideia e os moradores transformaram a vizinhança em um verdadeiro tapete verde e amarelo para empurrar a seleção nessa Copa. A festa começou discreta, lá atrás na Copa de 98. 98, comecei a pintar a rua. Comecei a pintar o muro, a calçada, depois passei para a rua, aí toda a Copa fomos seguindo. O pessoal foi gostando, bacana, aí incentiva mais a gente a pintar a rua, né? Começou com meu irmão, com uma bandeirinha, era feito com cal. Agora a gente já faz com tinta, né, para durar mais, mas em 4 anos a gente está fazendo. Essa faixa foi a do meu irmão, a taça minha filha, que foi minha neta que fez, a outra minha filha fez ali. É tudo assim, a vizinha ali agora se juntou agora também, que é nova, né? E o vizinho aqui também da venda, todo mundo ajuda. A união é tanta que até os moradores de 4 patas entraram na dança. No muro da Dona Marina, o gato Caramelo supervisiona o trabalho que deixou marcas, literalmente, na calçada enfeitada. E quem passa por aqui aprova a criatividade. Ideologia todo mundo gosta, né? Imagina, né? É a única rua que tem, é a nossa mesmo. Quem passa por essa rua percebe que não se trata de uma decoração qualquer. É o resultado de dias de trabalho e de uma tradição que atravessa gerações. Uma preparação que ocorre a cada 4 anos e que mais uma vez mobilizou os moradores. O caminho desenhado no chão deixa claro o objetivo. Por aqui, a amarelinha mudou de rumo. Em vez de chegar no céu, o destino final é o hexacampeonato. Tomara que sim, né? Aí é uma festa, aí é um show, né? E se existe uma capitã nessa torcida, ela se chama Marina. O amor pelas cores do Brasil é tão grande que virou tema até da festa de 59 anos dela meses atrás. Para essa família, nomes de jogadores ou táticas de jogo importam pouco. O negócio deles é celebrar. Sim, aqui na minha irmã, aqui, né? A gente vai se reunir todinho ali, fazer um churrasquinho e ficar com a turma. Vitória, sim. Vai ser de 3-2 pro Brasil. Se o Hexa vem, a gente ainda não sabe, mas a taça da alegria e da união, Laguna já levantou antes mesmo do apito inicial. Vai ser campeão e a gente vai ficar com a taça na mão. É isso aí, força Brasil. Se depender da torcida, nossa seleção avança, né? Pix News fica por aqui, nossas reportagens e esta edição completa você pode rever no nosso canal no YouTube. É só procurar Pix News HD. Curta e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias também no nosso site. Fique agora com o CinePix e a gente se encontra na segunda-feira. Bom fim de semana, aproveite com responsabilidade. E boa torcida para nossa seleção brasileira nesta Copa do Mundo. Obrigada pela companhia. Até segunda, então. Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.